que já relataram para mim que tiveram visões de homens de preto, com chapéu preto, de uma senhora velha fumando, de um homem com charuto na mão. E talvez você pense, isso talvez seja um delírio, pastor, ou talvez uma alucinação, ou talvez até mesmo um alucinógeno, ou o efeito da droga, da bebida. Concordo que a bebida traz alucinações, concordo que as drogas trazem alucinações, também concordo que existem pessoas que têm problemas terríveis psicológicos, concordo com tudo isso, mas eu concordo também que tem coisas espirituais, que as pessoas também veem coisas espirituais, e que não é fruto da cabeça delas. Alguns podem até terem problemas mentais e verem coisas que não existem, mas eu acredito que tem muita gente que está no manicômio, que está em hospitais psiquiátricos, que não tem problema de tudo. Tem coisas que eles veem, tem coisas que eles ouvem, realmente, porque o diabo, ele tenta passar uma informação para as pessoas, para que elas acreditem, para colocar medo nelas, para trazer perturbação, confusão. Então existem visões malignas, principalmente para as pessoas que são mais sensíveis espiritualmente. Tem pessoas que têm uma sensibilidade espiritual incrível. Elas entram num lugar, elas sentem um arrepio, elas veem coisas que os outros não veem, elas têm sonhos, e sonhos que você já deve ter ouvido, e conhece pessoas que já tiveram sonhos, e o sonho que aquela pessoa teve foi batata. Ela teve o sonho, sonhou que uma pessoa ia morrer, ou teve aquele pressentimento, aquele presságio, que a pessoa acabou morrendo. Eu já vi pessoas, querido, eu já tive testemunhos de pessoas que se acordaram no meio da madrugada, angustiadas, agoniadas, com um terrível pressentimento, e naquele exato momento alguém da família dela vai morrer. Eu já tive testemunhos, já colhi testemunhos aos montes de coisas anormais, espirituais, e também as coisas de Deus sobrenaturais. Mas hoje eu não quero falar do sonho do diabo, nem da visão do diabo, nem da sensibilidade espiritual que as pessoas têm em sua maioria, porque na verdade todos nós temos uma sensibilidade espiritual, todos nós. Eu tenho uma sensibilidade espiritual, vocês têm uma sensibilidade, só que tem pessoas que têm uma sensibilidade maior para as coisas, e isso você precisa entender. Só que hoje eu não quero falar das coisas do maligno, das trevas. Eu quero falar hoje dos sonhos e das visões de Deus. Quando Deus dá um sonho para a gente, quando Deus abre uma visão para a gente, é sobre isso que eu quero falar essa noite. Então abra a tua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós vamos meditar do verso 16 em diante. A minha esposa falou para mim que, como ela estava ajeitando as crianças, se ajeitando para o culto, demorou um tempo enorme ajeitando as crianças, se ajeitando para vir para o culto. E eu brinquei com ela, para mim passou 5 minutos. Eu estava tão, eu posso dizer, impressionado com essa palavra que Deus me deu. E Deus começou a me revelar tanta coisa gostosa, que o tempo passou para mim como se fosse alguns minutos. Querido, Deus me revelou coisas dessa palavra que vai te abençoar muito essa noite.
Porque o grande problema é que Deus nos dá sonhos e a gente não compreende. Deus nos dá sonhos, nos dá avisos, nos dá visões, e a gente nem percebe. Você sabe aquela pessoa que sempre sonha? Toda hora ela tem um sonho novo. Sonhei com isso hoje, sonhei com aquilo. Não estou falando com esse tipo de sonho. Isso aí é sonho de abóbora. Tem gente que come demais, dorme com a barriga cheia, aí sonha um sonho sem pé, sem cabeça, sem início, sem fim. Não estou falando desse sonho. Estou falando de um sonho de Deus, um sonho que fica marcado em você. Algo que você sonha e aquilo ali você tira uma lição daquilo, um aviso daquilo. Então é sobre esse sonho que eu quero falar. E também sobre as visões que Deus dá. Claro que o assunto é muito extenso. Eu vou dar apenas uma pincelada para vocês compreenderem um pouco o que Deus quer dizer. Atos capítulo 2, do 16 ao 21, diz assim: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos de vocês acreditam que nós estamos nos últimos dias? Eu acredito. A violência está aumentando a cada dia. A fome no mundo está desenfreada. Tem países que tem dinheiro, mas não tem comida. Você já viu um negócio desse? Ter dinheiro, mas não ter comida? Tem lugares no mundo que se tem dinheiro, não tem comida. E o que a Bíblia diz sobre o final dos tempos? Que as pessoas teriam muito dinheiro, mas não teriam comida para comprar. Querido, eu acredito de todo o meu coração que nós estamos vivendo os últimos momentos antes da vinda de Jesus. E os apóstolos já estavam falando isso há 2000 anos atrás. Então, pastor, isso significa que ainda pode demorar mais de 2000 anos? Eu não creio. Eu creio que Jesus pode vir a qualquer momento. Ele está às portas como nunca teve. E um dia ele vai voltar. Quando o apóstolo Pedro foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele saiu para fora do cenáculo, um lugar que eles estavam reunidos orando, e começou a pregar para uma multidão de pessoas que estavam em Jerusalém. E ali existia gente de todos os povos, nações, línguas. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar. E ele disse para aquelas pessoas: isso que vocês estão vendo é parte do que Deus dirigiu o profeta Joel a falar, que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito. Parte disso é o falar em línguas, parte disso são sonhos e visões também, e sinais no céu e na terra e embaixo da terra. Querido, sonhos e visões fazem parte do derramamento do Espírito Santo, fazem parte do mover do Espírito Santo sobre a igreja. Então a Bíblia diz que as crianças profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos sonhariam. Está falando de sonhos e visões de Deus, que Deus daria à sua igreja, como parte do derramamento do Espírito Santo. Por isso eu quero dizer a você,
que nos próximos meses, estou profetizando sobre a tua vida, que Deus vai te dar sonhos e vai te dar visões. E nesses sonhos e nessas visões, Ele vai falar contigo, e Ele vai se revelar a ti também. Era isso que o apóstolo Pedro estava falando. Sonhos e visões fazem parte do derramamento do Espírito, fazem parte da igreja. Uma igreja que não está cheia do Espírito é uma igreja que não sonha os sonhos de Deus e não tem as visões que Deus gostaria de mostrar e de revelar para ela. Mas uma pessoa que está buscando o Espírito Santo, uma pessoa que está procurando se encher de Deus, Deus vai falar com ela. Deus vai avisar ela em sonhos, principalmente aquele que está obedecendo a palavra. Deus vai falar com ela, Deus vai se dirigir a ela, Deus vai se manifestar a ela. Agora, abra a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, verso 1 e verso 12. Existe muita confusão entre visão e sonho, mas aqui em Gênesis capítulo 15, nós vamos ver a diferença da visão e do sonho, porque tem visões que parecem sonho e sonhos que parecem visão, e pode acontecer dentro de um sonho uma visão, mas o que Deus quer que você discina hoje é a diferença do que é visão e do que é sonho. Então em Gênesis capítulo 15, no verso 1 diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então em visão, Deus se revelou a Abrão como escudo de Abrão, e Ele disse para Abrão: Abrão, não temas, eu sou contigo, eu sou o Senhor dos exércitos, Abrão. Quem está comigo não perde a batalha, Abraão. Abraão, eu sou teu escudo, sou tua fortaleza, sou o socorro bem presente na hora da angústia. Então Deus se revelou a Abraão como escudo. A natureza de Deus é protetor, é poderoso, é invencível, é onipotente, onipresente, onisciente. Então toda visão está relacionada à natureza de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: toda visão está relacionada à natureza de Deus. Quando na minha conversão eu vi aquele manto dentro da minha casa, e a cor daquele manto eu nunca esqueci, era tão belo, era tão lindo, é uma imagem vivida dentro de mim. Ou seja, Deus mostrou a glória dele para mim. Eu vi naquele manto pureza, santidade, poder de Deus. Então a visão que eu tive foi da natureza de Deus. Agora tem pessoas que dizem: ah, eu vi uma bola de fogo, ah, eu vi isso, eu vi aquilo. Toda a visão de Deus está relacionada à natureza de Deus. Para Deus mostrar uma coisa, tem que estar relacionado à sua natureza. Por exemplo, quando Pedro estava no terraço e que ele estava já perto do meio-dia e teve aquela visão daquele lençol que parecia um vaso e que existia ali animais impuros, e a voz dizia: Pedro, mata e come. O que Deus estava mostrando para Pedro era a sua natureza, que para Deus nenhum homem é impuro. Deus ama todos os homens, e Deus queria que o Evangelho se estendesse a todos os homens. Por quê? Porque Deus é amor e não age por parcialidade. Deus é imparcial. Então, o que Deus estava mostrando para Pedro era a sua natureza. Toda visão fala de natureza. Quando Isaías teve aquela visão dos anjos, né? O que aconteceu? Isaías disse: Senhor,
eu sou um homem impuro. Por quê? Porque Isaías, ele conseguiu identificar a natureza de Deus, santo. Deus é santo. Toda visão está relacionada à natureza de Deus. Se a visão não estiver relacionada à natureza de Deus, nós podemos dizer que não foi talvez uma visão, talvez uma revelação, mas não uma visão. Agora, o sonho é diferente. O sonho não diz respeito à natureza de Deus. O sonho diz respeito ao plano de Deus e ao projeto de Deus. Então, em todo sonho, Deus traz uma instrução. Diga comigo, instrução. Sonhos são instruções. Olha o que diz no verso 12 aqui. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Aqui a Bíblia diz que depois que o sol se pôs, Abraão dormiu. E quando ele dormiu, ele teve um sonho. E nesse sonho Deus falou para ele o que iria acontecer com a semente dele, que iria ir para o Egito. Abraão não sabia que era o Egito, mas sabia que a sua descendência iria passar por um tempo de escravidão. Mas o Senhor disse: depois eu irei libertá-los. Porque todo sonho vem com uma instrução, uma revelação. Então os sonhos são instruções de Deus. Deus, ele se revela através dos sonhos, para falar a intenção do diabo, para falar os planos que ele tem a teu respeito, para livrar você do laço do diabo e para te abençoar também. Então, para você ver, sonho e visão são coisas diferentes. Uma visão, ela pode ser tanto com os olhos abertos quanto com os olhos fechados. Não interfere. Agora, você pode ter uma visão no sonho também. Isso pode, porque a Bíblia diz que pode. No entanto, na maioria dos casos, uma é diferente da outra. Por exemplo, quando Deus me deu a visão do nome da igreja, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, eu vi um ginásio lotado de pessoas. Estava cheio, eram milhares e milhares de pessoas. Era uma visão que Deus me deu. Mas, pastor, falava de que tipo de natureza? Uma natureza espiritual, que Deus iria derramar da sua graça e muitas pessoas iriam ser salvas, muitas pessoas iriam ser libertas, iam ser lavadas pelo sangue de Jesus. Então, ali era uma visão que Deus deu. É uma revelação também do futuro que Deus tem. Visão. Agora, querido, Deus tem tentado falar contigo, sabia? É por isso que Ele me trouxe essa palavra hoje, porque tem pessoas que têm tido sonhos e avisos de Deus aqui e não têm dado a devida atenção aos sonhos que Deus dá. Abra a Bíblia comigo em Jó capítulo 33. Jó capítulo 33, verso 15. Jó capítulo 33. Depois eu vou voltar para esse capítulo 33 aqui. Jó 33, verso 15. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Ou seja, em sonho ou em visão, quando eles dormem, Deus, Ele pode se manifestar. Não que Ele vá, mas Ele pode intervir no seu sono para falar contigo. Há pessoas que pensam que o sonho é da sua cabeça, mas é o próprio Deus, muitas vezes, falando contigo.
É o próprio Deus se manifestando e tentando livrar você de alguma coisa. O pastor Luiz Antônio, pastor que morreu há alguns anos atrás no voo da TAM. Se você digitar no YouTube pastor Luiz Antônio, vai aparecer um vídeo de uma pregação que ele fez antes dele morrer. E aquela pregação que ele fez antes dele morrer, ele teve ali um sonho, uma visão, que ele via muitas pessoas morrendo em um acidente. Só que ele não teve o discernimento que aquilo era um livramento para ele e para aquelas pessoas. Mas Deus trouxe o sonho para ele interpretar. Deus deu o sonho, Deus deu a visão, mas ele não conseguiu interpretar. Porque essa é a dificuldade que a gente tem, interpretar o que Deus mostra, interpretar os sinais que Deus nos dá em sonhos, em visões. Querido, Deus pode ter falado contigo essa semana e tu não ter te dado conta. Deus pode ter falado algo tremendo para ti há anos atrás e você descartou. Porque os sonhos que Deus dá a gente não esquece. Então aquela coisa, eu tive um sonho, mas eu não sei bem direito quem estava no sonho, o que era, o que não era, era tudo muito confuso. Isso não é Deus. Deus não é Deus de confusão. A Bíblia diz que Ele é Deus de paz. Então esse sonho não é de Deus, porque o sonho que Deus dá, Ele dá clareza. Ele te acorda, você não consegue mais dormir ali, você vai para a sala, vai para um lugar, Ele chama você, Ele fala com você. E se você pensar que é da sua cabeça, você perdeu uma grande oportunidade de ter recebido uma instrução e uma direção de Deus para a tua vida. É por isso, querido, que nós precisamos compreender o que Deus fala com a gente. Lembra de José? José estava na prisão e interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. O copeiro retornou ao serviço, como José disse. Agora, José interpretava os sonhos que Deus dava, segundo o Espírito de Deus, e ele mesmo declara isso, ele dava glória para o Espírito de Deus. E essa interpretação levou ele a ser o segundo maior no Egito. Querido, a partir do momento que a gente começar a compreender os sonhos e as visões que Deus nos dá, Ele vai começar a promover a nossa vida. Assim como aconteceu com José, Ele vai levar a gente a altos lugares e vai também livrar a gente das ciladas do diabo. Querido, nós precisamos estudar e discernir mais o que é sonho de Deus, não é sonho de Deus, o que Deus está querendo falar. Tem pessoas que vêm a mim e dizem, pastor, eu tive tal sonho. Às vezes eu não sei a interpretação. E as pessoas, elas procuram muito a interpretação na internet. Por exemplo, sonhar com cobra. Se você procurar na internet sonhar com cobra, daí vai aparecer ali uma gama de interpretações. Por exemplo, sonhar com cobra na internet relacionado à vida sexual, relacionado a pessoas próximas de você que podem estar tentando dar um bote em você. Daí ali tem várias significações: cobra curta, cobra grande, cobra listrada, cobra branca, cobra verde, cobra amarela. Tem tudo que é interpretação, mas não são as interpretações de Deus, porque as interpretações de Deus, elas vêm de uma única fonte, que é o Espírito Santo. Não tem como eu escrever um caderninho de interpretações, não tem como escrever um livro de interpretações, porque cada interpretação, ela precisa ser segundo Deus, e não segundo o meu querer ou o meu entendimento. E às vezes, o que Deus mostrou para ti, pode ter mostrado igualzinho para mim, mas a aplicação para ti pode ser diferente da aplicação para mim. O que vai mandar, querido, é como José dizia: as interpretações pertencem a Deus. Ele tem as interpretações corretas, exatas, para nos dar. Há pessoas que, por exemplo, sonham com o dente caindo.
dente podre, dente torto. E daí, vai procurar na internet, aí tem vários significados lá. Pode ser relacionado à vida da pessoa, uma doença na família e tantas outras coisas e prognósticos que nós sabemos que vieram do inferno. Que se a pessoa aceitar aquilo pode virar uma realidade. Então, querido, quando Deus te dá um sonho, você tem que discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E você tem que compreender sempre uma coisa só: que a intercessão muda o curso de qualquer prognóstico diabólico e maligno. A intercessão livra, a intercessão protege, a intercessão guarda, a intercessão protege, a intercessão muda a história. A intercessão. Por isso que nós precisamos compreender bem o que Deus fala, para termos essa exatidão na nossa vida. Abra a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 20 agora. Vamos lá, você vai. E há muitos lugares que eu vou mostrar para você na palavra que Deus fala sobre sonhos, sobre interpretação de sonhos, sobre visões dadas por Deus. Gênesis capítulo 20. Querido, porque a nossa expectativa de Deus falar com a gente é ver uma nuvenzinha no céu e o Senhor dizer hello, chamando do céu para a terra: fulano, te cuida quando passar por aquela esquina. Só que o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é Deus de mistérios. Ou seja, na verdade Deus quer que você o ache, que você o entenda. É por isso que Ele fala por meio de sonhos, de visões, porque é um Deus que precisa ser estudado, e não de forma científica, querido, porque os psicólogos falam uma coisa, os psicanalistas falam outra, os psiquiatras falam outra. Para um monte de psicanalista, os sonhos são frutos da imaginação humana, histórias do passado, histórias do presente, com fragmentações lá, quando nasceu. Mas, querido, se nós acreditarmos nas coisas que os homens nos falam, a gente vai ser cético, incrédulo e solitário. Mas a Bíblia é um livro de registros espirituais. Eu acredito no que a Bíblia diz, que nós somos seres espirituais e que Deus se comunica também de forma espiritual conosco. Eu tenho experiências na minha vida, querido, que nós podíamos aqui ficar algumas horas falando de sonhos que Deus me deu, de revelações que Ele me entregou. Uma vez, querido, Deus me mostrou a respeito de um funcionário do irmão da igreja. Sonhei com o irmão e sonhei com o funcionário dele. E pedi a Deus a interpretação, Deus me deu a interpretação. Liguei para o irmão no outro dia e disse: irmão, sabe fulano que está trabalhando contigo? Sim, pastor. Eu disse: irmão, Deus me falou que não é para ele trabalhar contigo. Deus me falou que você vai ter problema com esse rapaz. Mas pastor, vamos abençoar ele, pastor, para que ele dê certo. Vamos abençoar ele para que tudo funcione bem. Não é que o homem bateu o caminhão do irmão? Caminhão de quase 400 mil reais. Mas o que aconteceu, querido? Deus deu um sonho e Deus deu um aviso. O irmão, na inocência dele, queria preservar aquele funcionário. E eu gosto muito desse irmão. No entanto, querido, eu disse para ele depois: você viu que Deus avisou? Deus avisa por meio de sonhos. Deus avisa e Deus nos leva a interceder em alguns casos, e em outros casos nos leva a falar, a tomar atitudes radicais, porque Ele está mostrando alguma coisa. Vamos lá, Gênesis 20, do verso 3 ao 7 diz:
Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade do coração e pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu, que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permite tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Querido, presta atenção nessa palavra. Abimeleque tomou a esposa de Abraão como sua mulher, porque Abraão, com medo de Abimeleque, por saber que aquela nação não temia a Deus, ele pensou: a minha mulher é muito bonita, então eu vou dizer que ela é minha irmã. E mentiu para o rei. E disse que o rei pegou a esposa de Abraão e colocou junto com as suas concubinas. Não chegou a possuir ela, mas diz que à noite ele teve o senhor terror de sonho. E no sonho Deus falava com ele, e ele dialogava com Deus. O Senhor disse: tu tomou uma mulher que não era para te tomar. E a mulher disse: mas Senhor, eu sou inocente, porque ele me disse que era irmã dele, não sua esposa. E o Senhor disse: restitui, ele é profeta e vai orar por ti. Se Abimeleque não tivesse obedecido o Senhor, ele teria morrido. Por isso, querido, você pode ser cético em relação a sonhos, pode não acreditar no que eu estou falando, mas a Bíblia diz que Deus fala com sonhos. A Bíblia diz que Deus se revela através de sonhos, sim. Eu não falo de sonho maluco, querido. Por exemplo, às vezes a mulher sonha que o marido está traindo, ou que ele sonha que a mulher está traindo. Mas pensa bem comigo. Você acha que Deus, Pai da reconciliação, ia mostrar a sua mulher traindo você? Para botar você em luta, para fazer você brigar, às vezes sendo uma inverdade até? O que Deus ia fazer então? Ia mostrar para você. Ia lhe levar num motel, ia talvez trazer uma pessoa com um argumento, e você iria provar aquilo. Assim que Deus iria trabalhar, talvez. Mas não através de um sonho. Deus, através do sonho, tem instruções para nos dar, de livramento, de libertação, de milagres. Agora, se ele precisar mostrar em sonho, também ele é Deus, ele pode fazer isso. No entanto, querido, nós precisamos do discernimento que Deus nos dá, para que a gente não venha incorrer no erro. Lembra da mulher de Pilatos? Que a Bíblia diz que ela sonhou muito a respeito de um justo, e que era Jesus. Diz que ela sofreu no sonho por causa de Jesus. Quem é que revelou para ela aquilo? Não foi Deus? Mas ela não teve a interpretação. Talvez o próprio Deus não permitisse que ela interpretasse, mas Deus mostrou, deu um sonho para ela, e ela sofria muito à noite por causa do justo que iria ser crucificado, e era o nosso Senhor. Então, querido, Deus fala através dos sonhos, Deus se revela, Deus ministra. Agora, vai comigo para 1 Reis capítulo 3. 1º livro de Reis capítulo 3. Querido, essa palavra é uma palavra de alerta, porque eu fico imaginando quantas coisas passam desapercebidas por nós. 1º livro de Reis, capítulo 3, do verso 5 em diante. Diz para o irmão que está ao seu lado: Deus vai te dar sonho, Deus vai se revelar a você. Engraçado, querido, quem tem o dom da revelação tem sonhos muito reais e proféticos.
como Deus me deu o dom da revelação, os meus sonhos é muito difícil de errar no sonho. Incrível que eu sou uma pessoa que quase não sonha. Antes eu sonhava bastante, mas a partir do momento que eu comecei a oração em línguas, o meu espírito começou a treinar a minha vida inteira. Meu corpo, minha cabeça, minha mente, o espírito, ele treina através da oração em línguas. E é difícil eu sonhar, mas quando eu sonho, geralmente Deus quer falar comigo. 1 Reis, capítulo 3, do verso 5 em diante, que diz: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. Querido, olha comigo. Salomão não tinha recebido sabedoria, mas ele recebeu sabedoria no sonho. E ele conseguiu dialogar com o Senhor no sonho. E depois de pedir a Deus a coisa certa, tomar a decisão certa, ele foi abençoado. Se ele tivesse pedido ouro, mais exército, ser um conquistador, ele podia ter sido um Gengis Khan, mas ele não quis nada disso. Salomão pediu: Senhor, eu quero sabedoria para governar o teu povo, sabedoria para discernir entre o certo e o errado. Querido, existem sonhos que Deus nos dá, que Deus está falando com a gente, e existem sonhos que você, e agora o que eu vou falar, é incrível isso que Deus me mostrou. Deus me mostrou que tem sonhos que Ele está esperando a tua atitude. Tem sonhos que são reais, e que Deus, Ele espera a tua atitude no sonho, e Ele conversa contigo, e através das tuas escolhas e das tuas decisões, você pode ser abençoado ou não ser abençoado. Olha que tremendo isso, querido. Existem sonhos que Deus nos dá, que Deus fala com a gente, espera nossas decisões. Você já deve ter tido sonhos que nem os que eu já tive, que era um sono profundo, a gente queria se acordar, não conseguia se acordar, mas no meio do sonho a gente tomava as próprias decisões. Quantos de vocês em sonhos tiverem que tomar as decisões certas e tomaram as erradas? Você pensa que Deus não estava falando contigo? Você pensa que Deus não estava por trás daquele cenário todo? O nosso Deus, eu volto a falar, é um Deus de mistérios. Um Deus de mistérios. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus tem falado comigo. Agora, querido, em Jó capítulo 33, aqui nessa passagem, tem um veio de revelação. Um veio, literalmente. Abra a Bíblia comigo, Jó capítulo 33. Nessa passagem eu quase chorei. À medida que eu ia lendo essa passagem, querido, Deus falou tanto comigo, tanto. Jó capítulo 33. Jó capítulo 33. Vamos começar no verso 12. No verso 12, achou aí Jó 33, antes de Salmos? Diz assim: eis que nisso te respondo, não fosse justo,
Porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contentes com Ele? Porque Ele não dá contas em nenhum dos seus feitos. Antes Deus fala uma, diga comigo, Deus fala uma e duas vezes. Porém ninguém atenta para isso. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha só. Deus fala com a gente no culto. Deus fala com a gente tomando banho. Deus fala com a gente dirigindo. Deus fala com a gente com o louvor ligado. Deus fala com a gente lá no nosso negócio, ou trabalhando. Deus fala com a gente. E a gente não ouve. Porque a Bíblia diz, Deus fala uma e Deus fala duas. E ninguém ouve, ninguém atende. Sabe por quê, querido? Às vezes a nossa mente está tão focada nas coisas aqui dessa terra, tão focada nos problemas da gente, que o nosso problema é ouvir a Deus. Deus usa até a boca do irmão para falar com a gente. Deus usa o marido para falar, usa a mulher para falar, usa o filho para falar, usa o pastor para falar, usa o irmão da portaria para falar. E a gente está tapado, completamente tapado com os ouvidos. Sabe o que Deus vem? Olha o que está escrito aqui, ó, verso 15: em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, aquela passagem que nós lemos, e adormece na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Olha que tremendo. Quando você está dormindo, Deus está instruindo você. Então você não